Fala pessoal, meu nome é Davi Salles e hoje eu tenho uma dica pra vocês. Porra, ixi, tô com a barba por fazer, velho. Pera aí que eu vou ali, mas é sobre isso mesmo. Como fazer textura de barba nascendo, certo? No seu trabalho. Um abraço, fica de olho no vídeo. Fala galera, queria dar uma dica para vocês de uma coisa que eu sei que muita gente tem dificuldade, principalmente quem está começando ainda na pintura de texturas e que ainda não criou muitas soluções para suas texturas. Vale lembrar que na pintura o mais importante é você dominar luz e sombra, fazer massa de luz e sombra. As texturas não são o ponto principal, elas devem entrar depois que tudo isso está bem construído, ou seja, você precisa criar volumetria e depois você vir com texturas. Um trabalho que só tenha texturas e não tenha volumetria é um trabalho vazio, mas se você já consegue dar massa ao seu trabalho, você já pode pensar em colocar texturas. Então a minha dica vai para essas pessoas que já estão conseguindo fazer massa de luz e sombra e que querem acrescentar uma textura. Uma das coisas difíceis de se fazer é textura de pelo. Pelo do rosto, barba por fazer. Então a minha dica hoje é para fazer justamente isso. Galera, eu não sei se em todo lugar chama também de barba por fazer, mas vamos lá. É essa barba onde a gente está com os pelos nascendo, isso é uma necessidade que a gente tem de desenhar, porque todo homem tem barba e invariavelmente você vai chegar em momentos que você vai ter que pintar alguém que está com a barba por fazer. E a diferença entre você pintar uma pele lisa e a barba por fazer vai trazer uma realidade imensa para o seu trabalho e você precisa dominar isso. Primeiro vamos parar este vídeo bem nessa parte. Aqui já vai te dar uma ideia da importância da textura para uma melhor apresentação da barba nessa caricatura. Mas talvez você ainda não tenha percebido a importância da textura e como ela muda o trabalho final. Vou te mostrar aqui um exemplo para deixar mais claro a diferença. Você consegue notar como a textura da barba traz vida ao trabalho? E lembrem, você vai precisar desse recurso várias vezes, porque é bastante comum homens estarem com a barba por fazer. Primeiro você precisa lembrar que os pelos podem estar em duas posições em relação ao observador, de frente e de lado. Sendo que de lado ele possui diferentes direções e gradações. Vou explicar melhor te mostrando na prática. Quando o pelo está de frente, ele será representado para o observador como um ponto, ou vários pontos, se forem vários pelos. Quando o pelo está de lado, ele será representado em direções diferentes e com gradações de tamanho diferentes, para simular o quão de lado ele está. Como usar essas diferentes possibilidades no seu desenho? Para isso você vai precisar compreender os relevos da superfície que você vai pôr os pelos. Nada impede que você faça os pelos um a um, e isso te dá controle total sobre o trabalho e provavelmente alguém que quer fazer hiperrealismo vai fazer um a um para conseguir reproduzir exatamente o que quer. Mas existe uma forma mais simples de fazer isso no Photoshop. Na verdade, acho que qualquer programa de pintura que te permita criar pincéis ou que tenha pincéis similares ao que eu vou mostrar vai te permitir fazer essa mágica. Inicialmente, vamos aqui configurar o pincel. O programa precisa ter um pincel como este ou você precisa produzir um pincel similar a este. Ele vai precisar ter um espaçamento razoável entre as linhas, veja como fazer, e uma leve variação de tamanho, nada muito destoante. Você precisa também de uma mínima diferença de direção entre os pelos. Cuidado para não exagerar. Retire a função de pintar com duas cores da seleção. Vamos pôr a mão na massa. Você vai precisar o pincel que configuramos, as camadas do Photoshop e para apagar, escolha um pincel de aerógrafo. Use nas regiões mais laterais o pincel de pelo e aumente ou diminua o tamanho dele de acordo com a posição. Mas na lateral
a forma será maior, e menos na lateral, a forma será menor. Faça uma primeira camada e não se preocupe muito se ela está muito forte. Você vai resolver essa questão usando o apagador. Configure ele a mais ou menos 10% para vir diminuindo a opacidade da primeira camada. Crie uma nova camada e repita o processo tentando dar mais força nas regiões mais laterais e menos no centro. Depois, use o apagador para vir diminuindo a opacidade nas regiões que devem ficar mais claras, deixando mais opaco as regiões laterais. Você vai precisar repetir o processo até conseguir o resultado que te agrade e dê a sensação de pelos. Feita essa parte, passaremos a usar outro pincel de pontos diversos e de pequenas variações de tamanho, como este. O processo é o mesmo: criar camadas e pintar e depois esmaecer. Fazer nova camada e esmaecer até que se atinja o resultado desejado. A diferença está na região que você vai pintar. Enquanto os pelos foram feitos nas laterais do ponto de vista do observador, os pontos serão feitos nas áreas frontais. Veja aqui. Fechando a dica, quero mostrar para você algo que vai dar mais realidade ao seu trabalho. Crie camadas nas áreas de pontos e crie pontos mais claros e mais escuros. Isso vai trazer uma realidade maior ao seu trabalho. Use a mesma técnica para pintar os pelos contra a luz. Pratique isso até que você consiga domínio sobre os relevos e saiba decidir bem quando usar pontos e quando usar pelos. É isso aí, pessoal. Se você acha que essa dica te ajuda, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o alarme do YouTube para ser avisado sempre que uma nova dica for adicionada. Fique atento na nossa gincana da caricatura, que agora será todas as quintas-feiras. Participe e até o próximo vídeo.